Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos ouvido desde o início da pandemia em 2020 uma pergunta muito frequente: como vai ser o novo normal? E afinal, o que é o novo normal? Diante de tantas mudanças na nossa rotina, o que é mais importante agora para realmente refletirmos e mudarmos para melhor os nossos hábitos, criando o nosso novo normal? Porque afinal, que mundo nós queremos depois da pandemia? Antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Finados, não. Estamos na antevéspera do Dia dos Vivos e Redivivos, que o mundo considera por finados. Os nossos irmãos recuperados, tão superconscientes quanto ativos. Eles que chegam à nossa reunião, trazendo-nos o amor que nos aquece, merecem um a um a nossa prece que nos saia do próprio coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas e faltas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todos os males, assim seja. Eles são os leais trabalhadores que nos fornecem coragem, paz e luz. Merecem por isso as nossas flores, por serem os mensageiros de Jesus. Maria Dolores. A gente se pergunta, afinal, o que é o novo normal que tanto se fala? Diante de tantas mudanças nas relações de trabalho, na educação, nas formas de entregarmos ou recebermos os serviços e produtos do dia a dia, nós temos visto as transformações constantes também no nosso próprio comportamento e nos nossos hábitos. Nós levamos essa questão sobre o novo normal para a psicóloga e membro do Grupo Espírita Caibar Schutel, em São Paulo, a doutora Celi Faria Mariuzzi. E ela dividiu com a gente as suas reflexões e nós trouxemos aqui para vocês. Segundo ela, a pandemia criou a necessidade de nos afastarmos de boa parte das nossas atividades cotidianas e do convívio social. E como nós já sabemos, isso acabou nos forçando a encarar diferentes tarefas e também potencializando algumas que nós já fazíamos antes, mas que fazíamos só eventualmente e agora se tornaram obrigação. E, por exemplo, o desafio do convívio com o nosso núcleo familiar agora ficou muito mais intenso. Nós temos inclusive tratado bastante desse tema aqui no programa, porque todas essas relações pessoais que foram intensificadas acabaram gerando nos lares de muitos de nós oportunidades grandiosas de aprendizado do perdão e do amor na prática. Porém, o tempo de confinamento, ainda que agora nós tenhamos um pouco mais de flexibilidade, tem se prolongado mais do que nós imaginávamos lá no começo. Soma-se a isso a preocupação com saúde, com a nossa situação financeira, os problemas no Brasil e no mundo. Enfim, são coisas que nos trouxeram um esgotamento mental e psicológico contínuo. E segundo a doutora Celi, nos deixaram nesse estado de alerta como se nós estivéssemos numa situação de emergência o tempo todo. Os profissionais de saúde mental têm feito previsões de como as pessoas vão lidar com o prosseguimento das suas vidas após esse período de pandemia. Segundo a doutora Celi, cada vez mais
as pessoas estarão questionando a si mesmas a importância de tudo à sua volta, de todas as suas escolhas, o significado das situações da vida, o significado das relações, quais são os seus próprios propósitos que os motivam. Então, como vamos lidar com tudo isso? Ela sugere que a gente caminhe com mais consciência de quem somos e no que acreditamos, para evitar que a gente entre em um automatismo de seguir conceitos prontos que podem nem nos representar. Então, em outras palavras, ela está nos aconselhando ao autoconhecimento. Nem sempre, na correria diária, nós conseguimos um momento para essa autorreflexão, mas ela aconselha que nós priorizemos alguns minutos, de acordo com as possibilidades de cada um, para uma meditação, uma prece, uma atividade de caridade até mesmo, que nos toque o coração de verdade. Ou seja, darmos a oportunidade de nos conectarmos com a nossa essência. A doutora Celi conta uma história muito interessante. Viktor Frankl, fundador da logoterapia e professor universitário em Viena, na Áustria, viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra. E ele percebeu que as pessoas que conseguiram resistir aos horrores daquele lugar tinham algo em comum. Eles nutriam um propósito existencial. Ele mesmo sobreviveu imaginando o que faria quando pudesse sair dali. Então vejam que interessante ter uma motivação verdadeira que os inspirasse naquele momento a prosseguir, trouxe uma força inabalável para que eles sobrevivessem ao sofrimento e ao medo. Fica então uma lição muito nítida para todos nós nesse momento. Nós podemos perguntar a nós mesmos o que é importante para nós, o que queremos realizar na nossa vida. E isso pode ser a força e a inspiração para que nós possamos percorrer nos bons e nos maus momentos. E se nós somos espíritas, podemos colocar a fé em Deus e os princípios cristãos como o nosso norte, o nosso guia, que vai iluminar os nossos caminhos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Apesar dos valores de cada pessoa serem diferentes, porque dependem dos princípios de cada um, da formação familiar, uma questão costuma ser unanimidade no mundo, e é a seguinte: fazer o bem faz bem. Ou seja, fazer o bem alivia a alma, mesmo quando nós estamos sofrendo muito na nossa própria vida pessoal. Estendemos a mão para quem passa dificuldades, termos essa empatia pela dor do próximo, costuma ser lembrada como um remédio para as nossas próprias dores, em várias linhas religiosas e em várias linhas filosóficas. Já chegamos até mesmo a citar aqui no programa que o Chico Xavier dizia isso. Aquelas intermináveis filas de pessoas sofredoras que iam até ele para serem atendidas, para contarem dos seus problemas, uma a uma sendo ouvida por ele, consolada, eram para ele como um bálsamo para as próprias dificuldades que ele passava na vida dele. O importante é notarmos que o nosso novo normal não pode mais ser igual ao que era antes da pandemia. Nós temos o compromisso com nós mesmos de usarmos essa experiência atual, que não atingiu alguns de nós, mas a população global, para nos transformarmos para melhor. Quando o novo normal chegar, que ele possa nos encontrar mais conscientes do porquê estamos aqui, mais despertos para as verdades do Espírito. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, em tempos de crise fica evidente a importância da doação. Essa verdade foi tão sentida e por todos nós quando em plena pandemia se propagou em todos os quadrantes do planeta, quando vimos surgir e nos envolvemos também em ações de doação com o intuito de amenizar a dor alheia. De tempos em tempos, nós nos mobilizamos, é comum que isso aconteça, para angariar e distribuir diversos tipos de gêneros com vistas a suprir as necessidades das vítimas de enchentes que costumam devastar várias regiões do Brasil, ou contribuirmos com algum valor em campanhas de auxílio aos atingidos por terremotos, tsunamis e, recentemente, aos irmãos refugiados de seus países por razões distintas. E assim é esperado. É natural que nos solidarizemos com os semelhantes nas horas difíceis. Entretanto, eu penso que se estamos realmente empenhados na nossa melhoria íntima, não basta doar apenas quando nós estamos sensibilizados diante das tragédias de grandes proporções. O ato de doar deve ser espontâneo e atemporal. E se nós adultos assim procedermos, estaremos incentivando as crianças a doar desde a mais tenra idade. De modo que, se doar,
seja, de modo que doar seja um verbo comum nas nossas vidas, quanto comprar, pagar, ter, viajar, trabalhar, estudar, enfim. É comum os pais, os avós, os tios, padrinhos, enfim, abarrotarem as crianças de brinquedos de todo tipo, pelo menos em 3 ocasiões no ano, sem contar os ovos e coelhos de chocolates na Páscoa. Eu conheço famílias que enfrentam o grande problema da falta de espaço para guardar tantos mimos. Com certeza seria mais enriquecedor para o desenvolvimento da criança se propusermos a elas que deem alguns de seus brinquedos, incentivá-las a repartir e fazer com que percebam o quanto é bom doar para que outra criança aproveite o brinquedo como ela aproveitou um dia. Importante lembrar que é importante respeitar a escolha da criança e não fazer, né, nós adultos, né, fazer essa separação no lugar dela, separar os brinquedos de acordo com o valor. Lembremos-nos que o valor de um brinquedo para a criança independe de quanto ele custou. Laura, na verdade, eu costumava sempre contar uma historinha quando nós dávamos aula de evangelização às crianças. E a historinha é a seguinte: Laura morava numa casa muito simples, com a sua mãe, que era viúva, e sustentava toda a família como diarista em casas de família. Ela frequentava a escola e era uma boa aluna. Estava sempre arrumadinha, embora quase todas as suas roupas fossem doadas pelas patroas da mamãe. Certo dia, a professora pediu ajuda à classe para auxiliar um colega de outra sala cuja família havia perdido tudo numa enchente. Assim, ela solicitou que a cada aluno que trouxesse no dia seguinte pelo menos 1 quilo de alimento. Antes de iniciar a aula no dia seguinte, a professora começou a recolher as doações que as crianças trouxeram. Foi chamando um por um e eles depositavam os alimentos sobre uma mesa colocada na sala de aula. Joãozinho, todo contente, trazia 2 quilos de arroz, Maria 3 de feijão, Lúcia 5 de açúcar e assim por diante. Quando chegou a vez de Laura, ela se apresentou toda envergonhada e disse à professora que na sua casa não havia 1 quilo de alimento, de nenhum alimento, para doar e que só podia dar 2 maçãs que a sua mãe ganhou de uma patroa dela e que lhe deu assim de presente, enfim. A professora aproveitou a oportunidade para transmitir à criançada que todos estavam de parabéns por trazerem um pouco do que tinham em casa para ajudar o coleguinha. Mas Laura havia ido além, pois ela doou tudo o que tinha. Logicamente, a historinha é inspirada na nossa conhecida parábola evangélica do óbolo da viúva. No começo desta semana mesmo, eu fiquei muito tocada com uma reportagem que mostrava homens e mulheres aguardando um caminhão de lixo chegar a certo local e quando este chegava, as pessoas subiam para acessar o seu interior na busca de alimentos. E isso, gente, em São Paulo, Rio de Janeiro. Algumas daquelas pessoas, ao serem abordadas pelo repórter, disseram que não tinha alimento em casa e que pegar no lixo era uma
das únicas opções que tinham. Alguns mostravam pedaços de carne e peixe e disseram que ao chegar em casa iriam cozinhar. Em outra reportagem apareceram donas de casa fazendo o máximo para economizar um pouco de gás que ainda restavam, porque não tinham condições de comprar outro tambor. Enfim, eu fiquei muito tocada, sabe? E eu gostaria de deixar registrado no coração de todos que o ato de doar deve ir além do nosso movimento esporádico de doar algum gênero ou um valor monetário para determinada campanha. Devemos sim estar sempre atentos em fazer isso, mas veja bem, nós deveríamos estar atentos e aproveitarmos todo momento para doar, não somente bens, os bens materiais que são necessários. Quanta gente espera de nós um pouco mais de paciência para ouvi-las, um sorriso ou apenas que fiquemos um tempo com elas em silêncio. Isto também é doação que nós podemos fazer. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas, amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. É muito bom estarmos novamente juntos. Convidamos a todos para refletirmos hoje a respeito da necessidade da reconciliação com os adversários. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 5º e 6º, temos orientações dos espíritos da codificação espírita que conclama a todos nós para que nos reconciliemos com os nossos adversários. Tomam por base o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Existe, na prática do perdão, como na prática do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Eis porque o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aguarda que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para que mais facilmente possa atormentá-lo, feri-lo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade, como os casos de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual aquele que a sofre deu lugar pela sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que praticaram, ou se não praticaram, é por terem faltado com a indulgência e a caridade ao não perdoarem. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura,
que cada um repare o quanto antes os males que haja causado ao seu próximo e que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, tenha apagado quaisquer motivos de dissensões, ou seja, toda causa legítima para ulterior animosidade. Por essa forma de agir, pode-se fazer de um inimigo encarniçado neste mundo um amigo no outro. Pelo menos aquele que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas é principalmente para evitar que as discórdias se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Vamos refletir bastante sobre isso, meus amigos e amigas. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Vamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.